quarto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Como foi de férias? Espero que tudo bem, né? Amores, olha só, agora vai ser aula de história. Página 213, tá? Amores, veja bem, o formulário de história, eu não peguei questões prontas do livro. Eu formulei, eu fiz perguntas de acordo com o livro. Então, assim, tudo que está no formulário foi retirado do livro, coisas que vocês já sabem, tá bom? Teve dúvida? Vai responder no formulário junto com o livro, porque vai ter complete. Então, são frases que eu peguei do livro, tirei alguma palavra para vocês poderem completar, tá bom? Combinado? Vamos lá ver o formulário primeiro? Então, vamos lá mostrar o formulário para vocês. Lembrando, o formulário eu recebo até o dia 10, tá bom? Olha só, formulário de história, sempre vai ter o e-mail para vocês poderem receber a resposta. Nome completo, a turma que vocês estão. Olha só, escolha a opção que completa a frase na sequência correta, tá? As primeiras comunidades humanas se organizavam de forma sedentária, nômades. Então, vocês vão ver qual que é. E depois, elas mudavam de alimento, de lugar, de casa, de oca, à medida que percebiam a necessidade de encontrar o quê? Caça, alimento, caverna, montanha. Então, vocês vão ver a opção que está na sequência correta, tá bom? Então, é isso. Vão ter muito de vocês saberem o que é rupestre. Olha esse daqui, ó. Vocês veem que eu tirei exatamente do livro. Então, procura lá que tem esse desenho aqui, olha. E vocês já vão poder saber aí já a chave do que nós estamos conversando, tá bom? Aqui a diferença, o que as mulheres eram responsáveis. Quando tem esse quadradinho aqui, eu posso selecionar mais de um, ó. Tá bom? Então, vocês podem selecionar quantos vocês acharem que é o que as mulheres podem fazer. Os homens são responsáveis. Agora, quando é assim, a opção é só um, tá? Então, praticamente é isso. Eu não tenho mais o que explicar desse formulário. Vocês precisam ver no livro. Dúvidas, olhem no livro, tá? E olha, eu acredito em vocês, tá? Eu acredito em cada um. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vocês não precisam temer. Deus está conosco, né? Simples assim. Vai dar tudo certo. Amo cada um. Vamos lá, amores. Então, vamos lá. Todo mundo abrindo aí, eu livro na página 213. Vamos falar sobre os comerciantes fenícios. Olha só que interessante, gente. Lembra que nós já vimos tudo lá, que eles eram sedentários, passaram a ser nômades, domínio do fogo, das pinturas rupestres. E agora, o que nós vamos aprender? O que nós vamos ver? Olha só, que entre as sociedades que viviam próximo ao mar Mediterrâneo, os fenícios foram os que mais, olha só, os fenícios foram uma das que mais aprimoraram a técnica de comércio. Interessante, né? Eles faziam o quê? Esses comerciantes vendiam o que era produzido em seu território, como azeite, joias, vidros, e também revendiam ainda, olha, o que compravam dos outros povos. Eles ainda compravam e revendiam. Olha só as técnicas deles, né? Aqui nós estamos vendo uma ruína de Biblos, na atual Líbano. Antigo território fenício, tá? Vamos baixar aqui e vamos ver mais. Olha só, para facilitar o comércio, desenvolveram técnicas de navegação marítimas, tornando-os os mais navegadores da antiguidade. Eles também criaram o alfabeto. O alfabeto fenício possui 22 letras, cada uma delas representando um som diferente, e foi criado para auxiliar os comerciantes em suas anotações. Esse sistema era mais simples que outros sistemas de escritas utilizados na antiguidade. Por isso, o registro de informação era mais rápido com o alfabeto. E isso ajudou muito os comerciantes em suas viagens. O alfabeto fenício influenciou outros povos da antiguidade, como os gregos romanos. Graças aos povos romanos, o alfabeto foi disseminado, tornou-se conhecido em grande região da África, da Europa, da Ásia. É por isso que podemos dizer que o alfabeto que utilizamos até hoje se desenvolveu a partir do alfabeto fenício e de suas influências no mundo antigo.
Olha que interessante, né? Olha só, uma antiga placa de pedra da civilização fenícia com o alfabeto. Olha o alfabeto que eles utilizavam. Nossa, que difícil, né? Eu não ia entender nada. A navegação pelo mar Mediterrâneo contribuiu para o desenvolvimento das práticas comerciais, das técnicas aplicadas à navegação e também para a circulação de pessoas, produtos e mercadorias. No decorrer do processo histórico de desenvolvimento técnico, o ser humano passou a percorrer distâncias cada vez maiores para estabelecer a atividade comercial. Então, veja bem, eles precisaram fazer o quê? A navegação deles foi cada vez mais longa, né? Para fazer as atividades aí comercial. Agora, vamos ver um pouquinho do comércio na China? Olha só. Outra localidade que causou uma significativa mudança na cultura dos povos foi a China. Além de possibilitar a troca de mercadorias, a rota terrestre representou um intercâmbio cultural entre os habitantes e aqueles que utilizavam esse caminho para o comércio. Então, assim, a China fez o quê? A parte terrestre, que não era via marítima, a parte que ia ali, que eles percorriam antigamente muito, através que eles iam montado aí nos seus cavalos, nos camelos, né? Entre os aspectos que transformaram a vida dos povos do Oriente e do Ocidente, está o contato com diferentes animais e vegetais, diferentes produtos, diferentes estilos de vida e religião. A gravura ilustra uma caravana viajando em direção à China, seguindo a Rota da Seda. Gravura em manuscrito do ano de 1375. Gente, tinha uma rota que era conhecida como a Rota da Seda. Por quê? Na China, eles produziam a seda. Passou um bom tempo que a China, ela tinha assim, só ela produzia seda. Essa informação não podia sair de dentro da China. Como que eles faziam? Qual que era? Porque assim, a seda ela é feita do casulo, do bichinho da seda, e ele se alimentava de um único, ali ele gostava de se alimentar de uma única espécie de árvore, então eles não queriam que esse segredo vazasse de lá. Então eles tinham um caminho, falava que era a rota da seda, que é os caminhos que eles percorriam para fazer o comércio da seda. E ficou conhecido como caminho da seda, tá? Diversas rotas, rota da seda, não caminho, rota da seda, né? Diversas rotas comerciais realizavam tanto pelo caminho terrestre como pelo caminho marítimo, levavam à China. Essa região causou um grande impulso comercial a partir dos produtos nela desenvolvidos, como papel, a pólvora, o relógio do sol, a fundição de materiais de cobre, ferro e prata, entre outros. Os chineses modificavam a natureza e o modo de vida das pessoas com suas construções, produtos e invenções. Olha, eu sempre gostava de inventar, né? Como os arreios para cavalo, o guarda-sol, a roldana, o carrinho de mão com rodas, em seu centro a bússola e o simógrafo, entre outros. Nossa, é a professora que lê o que é simógrafo. Roldana é uma roda de metal ou madeira por onde passa uma corda ou corrente usada para erguer objetos, tá? E simógrafo é aparelho que detecta e registra terremotos. Olha só que interessante, hein? Olha só, por volta do ano de 132, os astrônomos e matemáticos chineses, o Zhang Eng, criou o sismógrafo, um aparelho bastante simples que consistia em um grande jarro de bronze, do qual saíam 8 cabeças de dragões, cada uma delas com uma pequena bola. No chão, ao redor do jarro eram colocados 8 sapos, com as bocas abertas, cada um representando uma direção dos pontos da rosa dos ventos. Quando ocorria um tremor na terra, uma das bocas dos dragões se abria, deixando cair a bola na boca do respectivo sapo. A posição do dragão, que soltava a bola, correspondia ao sentido de onde vinha o tremor. Dessa forma, era possível saber a direção em que ocorriam tremores. Interessante, né? O terremoto. Ele caía ali, aquela bolinha, na boca do sapo, eles conseguiam saber que direção que vem. Interessante, né, meus amores? Vamos lá.
A China possuía uma grande importância comercial na antiguidade, com o objetivo de garantir a segurança do seu território contra possíveis invasores. Foi erguida a Grande Muralha. Mais de 1 milhão de pessoas trabalhavam na grande construção. Olha a Grande Muralha, gente, olha o tamanho disso. Ó. Então, agora vocês vão responder aqui a questão 8. Deixa eu ver. Isso, a questão 8 e 9, tá? 8 e 9, tá bom? E depois nós vamos discutir a resposta, tá? Põe pausa e respondam aí. Pronto, agora que vocês já responderam, vamos lá discutir. Complete as frases com as palavras a seguir. Alfabeto, cultura, mediterrânea e natural. O mar Mediterrâneo foi importante para o desenvolvimento do comércio entre a população da antiguidade. Os fenícios desenvolveram o alfabeto para auxiliar em suas atividades comerciais. A atividade comercial representou um intercâmbio cultural entre as pessoas e produziu alteração no meio natural. Tranquilo, né? Vamos lá ver o 9. Cite alguns produtos que foram criados pelos chineses e não que são utilizados por você e sua família. Olha só, gente, papel, carrinho de mão e dentre outros que vocês podem pesquisar e pôr aí, tá bom? A circulação de produtos e de cultura entre os povos americanos. Olha só, há mais de 2.000 anos, alguns povos americanos utilizavam uma intensa rede de comércio, por meio de qual desenvolveram cidades com grande número de pessoas, construções e sistemas próprios de troca de mercadoria. Olha só o mapa aqui embaixo, meus amores. Ele indica a localização desses povos há aproximadamente 600 anos. Olha só. Localização dos Incas, dos Maias e Astecas no continente americano. Deixa eu diminuir para ficar tudo na nossa tela aqui, que dá para vocês verem tudo. Pronto. Olha só, gente. Aqui dessa cor tá os astecas no século XV. Aqui, ó, a concentração deles. Território de Maia até o século XV, ó, tinha essa concentração. Dos Incas no século XVI, era essa concentração, ó. Interessante, né, meus amores? Vamos lá, entender mais um pouco. Agora vamos falar um pouquinho sobre os maias. O que você vê nessa imagem? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Uma pirâmide, né? E tem um templo também. Aqui, ó. Templo dos Guerreiros, no fundo. Isso aí foi feito na cidade de Chichén Itzá, em Yucatán, no México. Essas construções têm mais de 1.000 anos e pertencem ao povo maia, que viveu no continente americano, que nós vimos lá no mapa, né? Os maias desenvolveram a agricultura e estabeleceram rotas comerciais com outros povos para a troca de produtos e cultura. Havia uma hierarquia na organização das cidades. Primeiro o líder político, depois o sacerdote, coletores de impostos, guerreiros, artesãos e, por último, os agricultores e trabalhadores braçais. Então, vem cá. Nós temos ali uma hierarquia. Quem manda primeiro? Líder político. Depois, sacerdote. Depois, quem cobra os impostos. Depois, os guerreiros, os artesãos. E lá embaixo, na pirâmide, os pequenininhos são os agricultores e trabalhadores braçais, tá bom? Essa sociedade evidencia a riqueza cultural dos povos americanos, responsável por grandes avanços matemáticos e pela criação do calendário por meio da observação dos movimentos do Sol e da Lua. Lembra que nós vimos esse calendário? Então. Estudos indicam que os povos maia e astecas utilizavam a semente de cacau como uma forma de troca de mercadoria. Olha a semente do cacau, de onde faz o chocolate. Os astecas, nós vimos agora, né, os maias, agora vamos ver os astecas. Os astecas é outra civilização que desenvolveu intensa troca comercial na América. Foram os astecas. A maioria da população era composta por lavradores que cultivavam milho, feijão, pimentão, algodão, entre outros. E havia também os comerciantes e artesãos.
Olha só, modelo de Tlatelolco. Ai, olha ele aqui, olha. Ele tá aqui colocando tudo aqui numa foto só, olha. Tá vendo? Aqui o comércio, aqui a colheita, ó, tá pondo tudo numa foto só. Existia uma divisão social nessa sociedade também. Os funcionários da cidade de Tenochtitlan, atual cidade do México, os comerciantes e artesãos viviam em casas feitas de pedra e argila. Os agricultores viviam em cabanas feitas de varas e galhos, trançados cobertos por argila. Olha essa pirâmide, gente. Grande, né? Agora, vamos ver um pouco mais de um outro povo, os incas, né? Os povos de origem inca localizavam-se na América do Sul, na Cordilheira dos Andes. Sua capital era Cusco, localizada na atual Peru. Essa sociedade teve cerca de 12 milhões de pessoas. Ainda hoje, as ruínas da cidade inca de Machu Picchu são visitadas por inúmeros turistas. Olha aqui as ruínas, gente. Eles são bastante visitadas. Bonito, né? Observe a imagem. Qual material foi utilizado em sua construção? Eu vejo muita pedra, né, gente? Vocês. Essa antiga cidade inca fica em uma planície ou no alto de uma montanha. Vamos ver onde ela fica. O que vocês acham? Está numa planície ou no alto de uma montanha? Então, nós podemos ver que aqui tem bastante montanha e ela está numa parte mais plana desta montanha, né? Esses povos cultivavam alguns produtos como tomate, abóbora, batata, além de criar iamas. Olha aqui, iama. Animais que auxiliavam no trabalho e no transporte de mercadorias e também forneciam lã para a confecção de tecido. Os incas desenvolveram intensa rota comercial com outros povos americanos, buscando mercadorias que não conheciam ou produziam. Isso tudo indica que eles realizavam trocas com sociedades indígenas que viviam no atual território brasileiro. Essa população utilizava, entre outros artigos, as conchas marinhas como forma de troca de mercadoria. Na sociedade inca, os comerciantes tinham um papel de destaque. Em épocas em que a colheita não produzia o suficiente, a população precisava pagar tributos, e esses montantes eram utilizados pelos comerciantes para conseguir mais alimentos. Olha só a influência e aí a importância dos comerciantes. Agora nós vamos finalizar a aula de hoje. Vocês vão responder aí o 12, 13 e o 14. Aí a professora já vai discutir com vocês e finalizamos, tá bom? Então respondam aí o 12, 13 e 14. Então vamos lá. Olha só. Com base no que nós estudamos sobre maias, astecas e os incas, né? Qual a semelhança entre esses povos? O formato de construção da moradia deles, né? Os materiais que eles utilizavam, a prática da agricultura, o comércio, a divisão social na sociedade. Lembra que tinha aí a divisão, quem é primeiro, quem não é? Então deu para perceber isso, né? Foi isso que vocês colocaram. Então, nessa mesma linha, pode deixar, tá? E o material utilizado nas construções? Pedras e argila, né? Isso daí também tava um facinho. Olha só, amores. Semente de cacau, quem utilizava? Ó, no sistema de troca, os maias, astecas e incas utilizavam objetos como moeda de troca. Vamos ligar os povos que utilizavam? Quem usava o cacau? Os maias e os astecas. E as conchas? Os incas. Agora, lendo o texto, nós vamos copiar abaixo um trecho que indica a existência de diferença entre a vida de comerciantes, artesãos e agricultores astecas. Ó. O comércio e os artesãos viviam em casas feitas de pedra e argila. Os agricultores viviam de cabanas feitas de varas, galhos e galhos trançados, cobertos por argila. Então, aqui é uma diferença entre a moradia deles, né? Então, quem era comerciante, quem era artesão, tinha um tipo de moradia, e quem era
que vivia ali, os agricultores, tinham outro tipo de moradia, né? Deu para sentir essa diferença? Espero que sim. Então, hoje nós finalizamos essa parte de história, tá? Beijos, até a próxima aula.